Olá pessoal, meu nome é Cristiano Colombo, estou aqui então falando diretamente da Escola Verbo Jurídico e nos preparando, então iniciando aqui agora essa nova fase, essa segunda fase do exame de ordem da OAB na sua 8ª edição, né? Então vejam que, na verdade, estou aqui para falar um pouco para vocês sobre essa segunda fase. Antes mesmo de começar a falar sobre um pouco dela, gostaria de inicialmente parabenizá-los por terem galgado, né, vencido essa primeira fase. E agora na segunda fase, o que se necessita? De um estudo bastante específico. Então eu gostaria sim de explicar para vocês um pouco como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos desenvolver essa nossa segunda fase. A segunda fase do exame da OAB aqui em matéria de direito tributário, ela se divide numa parte em que se deve fazer uma peça. Então, uma peça tributária, um mandado de segurança, uma ação anulatória, embargos à execução fiscal, enfim, as várias peças, né, que o âmbito tributário exige. Então, vejam primeiro, né, peças tributárias. E também, e não podemos nos descuidar disso, as questões. Existem questões que nós temos que responder, discursivas, né, que são também bastante importantes, né? Então vejam, no nosso curso nós vamos buscar o quê? Procurar cuidar tanto da análise, tanto da realização e confecção de peças tributárias, como também a preparação para as questões. Bom, falando um pouquinho das peças tributárias, o que nós vamos buscar realizar? Gostaria de dizer, e digo isso com orgulho, que nós aqui do curso, nesses últimos anos que nós realizamos então essa segunda fase da OAB tributária, nós não deixamos nenhum dos anos de falar sobre a peça que caiu na prova, né? Então, essa é um grande mérito aqui da nossa turma, né? Então, nós conseguimos fazer isso. E procuraremos, nas próximas edições, também acertar. E nessa edição também acertar a peça que vai cair. Mas vejam, como é que se faz essa preparação para a peça? A primeira situação, e o que nós trabalhamos e treinamos aqui, é identificação de peça. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Como é que a gente pode identificar que se trata, por exemplo, de uma ação anulatória? Como é que a gente pode identificar que o examinador quer um mandado de segurança? Vejam, na ação anulatória, evidentemente que vai ter um ato administrativo em que nós temos que buscar, né, um lançamento, um auto de infração, né? E vejam, e normalmente precisa de uma prova para isso, um desenvolvimento, não, uma dilação probatória. Se é um mandado de segurança, veja, já vai se dizer que não há dilação probatória, que o direito já está pré-constituído, já vai dizer o nome de uma autoridade. Então vejam, nós treinamos aqui a identificação das peças, que é um fator assim fundamental para o sucesso, para o êxito, né? Vejam que tivemos aí também uma prova que tratamos sobre consignação, ação consignatória. Nós vamos treinar as hipóteses da ação consignatória. Por exemplo, vamos imaginar que 2 municípios estejam cobrando o ISS de um contribuinte, Imposto sobre Serviço de um contribuinte. Bom, o que vai acontecer? Vejam que existe um artigo específico, o artigo 164 do CTN, que vai falar sobre ação consignatória, ação de consignação e pagamento. Então vejam, nós vamos treinar as hipóteses. Vejam que nesses pequenos exemplos que eu trouxe para vocês, a gente já verifica 3 situações que merecem 3 remédios jurídicos, né? 3 formas de ser efetuada a defesa ou mesmo a busca de direitos por parte do contribuinte. Então isso que nós vamos fazer. Primeiro, treinar a identificação da peça. Segundo, nós vamos estudar os requisitos, o que tem que ter na peça. Vejam, o endereçamento, a qualificação, o nome iuris da peça, contra quem devemos mover, os fatos, o direito e o pedido. E tudo isso que nós vamos realizar, nós fazemos com base, né, nos estudos que estamos realizando nos últimos anos, sobre a forma, o gabarito que vem sendo cobrado, sobre o espelho de prova que foram cobradas nas últimas provas. Então nós buscamos criar uma peça, buscar estudar as peças à luz dos gabaritos que as últimas provas apresentaram. Então isso é bastante importante, saber que cada um daqueles pedidos, o pedido de prova, a correta adequação do valor da causa, enfim,
a citação, todos aqueles pedidos que são necessários, o pedido ou não de tutela antecipada, o pedido de depósito prévio na ação anulatória de débito, né? Então vejam, tudo isso vai ser importante no momento de estudar os requisitos dessa peça. Também nós vamos dar dicas aqui de como você deve proceder no momento de redigir a peça. Não ser cansativo, usar autor, usar demandante, usar, enfim, impetrante, fazer frases curtas, analisar de forma objetiva a questão. Então vejam que tudo isso nós vamos analisar. No direito, por exemplo, nós vamos falar um pouco sobre como montar essa peça, partindo do âmbito constitucional, indo para o âmbito legal e, quiçá, então, infralegal. Então, uma lógica no momento de chegar à finalidade da peça. Então vejam, tudo isso em matéria de peça. E as questões? Bom, não podemos nos descuidar das questões. Eu posso dizer para vocês por experiência que muitos alunos treinam muito peça e esquecem de analisar as questões então que são teóricas. Cuidado com isso. Então aqui na Verbo nós vamos fazer o quê? Realizar muitas questões teórico-práticas. O que são as questões teórico-práticas? Colocamos então para vocês problemas teóricos que merecem uma solução prática discursiva, né, com base no ordenamento e também com base na Constituição. Além disso, nós temos aqui uma técnica de mapeamento que nós vamos ensinar em sala de aula, né, para vocês rapidamente encontrarem os artigos e dispositivos da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional. É uma programação então que a gente faz durante as aulas, no sentido de facilitar que vocês encontrem no Código e na Constituição, né, e entendam ele de forma a encontrar o dispositivo adequado e próprio. Além disso, falaremos também sobre as súmulas, existem muitas súmulas em matéria tributária e pontos que a prova deve ser desenvolvida. Além de dicas que nós damos, então, acerca de como interpretar uma questão, de como buscar ser objetivo e claro, e efetivamente responder aquilo que estão perguntando, não outras coisas. Gente, estamos à disposição de vocês, a nossa equipe está aqui para isso, para recebê-los e para buscar, então, de alguma maneira, contribuir positivamente com esta fase que está se iniciando agora da segunda fase. Tá? Então eu digo assim para vocês, parabéns até aqui, mantenham-se atentos, mantenham-se lúcidos e busquem aí então essa aprovação e contem com a gente aqui da Verbo Jurídico, que estaremos então com essa segunda fase trazendo o número de aulas suficientes e necessárias para aprovação. Muito obrigado e aguardo você aqui no curso. Até mais!